Por que o cordeiro teve que abrir os selos? Os selos foram abertos. Por quê? Na última era da igreja para revelar estas verdades. Por quê? O Cordeiro abriu os selos e os revelou à sua igreja para juntar seus súditos para seu reino. Sua noiva, veja. Oh, que coisa! Ele quer trazer seus súditos para si agora. Aí vem o esposo. Mas agora ele vem daqui, neste último selo. Ele não é mais mediador, ele é rei agora. E o que ele faz? Se ele é rei, ele tem de ter súditos. E seus súditos são aqueles que ele redimiu. E eles não podem vir diante dele até que ele tome os direitos da redenção. E agora ele se apresenta de mediador. Onde a morte nos colocou no sepulcro, ele se apresenta com os direitos. Amém! E mesmo os que ficarem vivos para a sua vinda não impedirão os que dormem, porque a trombeta de Deus soará naquela última trombeta. Quando o último selo for aberto e quando o sétimo anjo estiver entregando a sua mensagem, a última trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles a encontrá-lo nos ares. Ele requer. Ele se apresenta agora para requerer sua possessão. Observe, veja isto, que coisa. Abriu os selos, revelou os mistérios. Revelou-os onde? A última era da igreja, a única que está vivendo. As demais estão dormindo. Ele disse, se ele vem na primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília, até a sétima vigília. Na sétima vigília saiu uma ordem ou um clamor. Aí vem o esposo. E quando o fizeram, a virgem adormecida, as igrejas nominais disseram, oh, vocês sabem, eu creio que gostaria de ter esse Espírito Santo. Notaram vocês os presbiterianos e episcopais? Vocês ouviram minha mensagem em Phoenix para aqueles homens que se encontram lá na voz e lá dizendo, bem, o que há com este autor dizendo Santo Padre fulano de tal? Quando a Bíblia diz, a ninguém chameis pai assim. Vejam, eles estão dormindo com eles, essa é a razão. Mas quando eles se apresentaram e disseram, sim, nós cremos. Uma mulher recentemente ligou para outra mulher, disse, você sabe, eu sou episcopal. Disse, eu falei em línguas o outro dia. Eu creio que recebi o Espírito Santo, mas não conte a ninguém. Duvido muito disso. Pode ser que você tenha falado em línguas, mas se você põe fogo em um homem, como ele vai ficar quieto? Isso mesmo, está vendo? Está vendo? Não pode ficar. Poderia você imaginar Pedro e Tiago e João e aqueles lá no cenáculo dizendo, oh, nós temos o Espírito Santo agora, mas talvez fosse melhor ficarmos quietos. Irmão, pelas janelas, portas e tudo mais saíram rua afora, agindo como um bando de bêbados. Esse é o verdadeiro Espírito Santo. Mas veja, aquela virgem adormecida não está recebendo nada de qualquer maneira. Isso mesmo. E lembre-se, enquanto elas foram tentar comprar azeite, lembre-se, as escrituras não dizem que elas o conseguiram. Mas enquanto elas estavam fora tentando comprá-lo, veio um som. O que aconteceu? Todas aquelas virgens que dormiam se levantaram e prepararam suas lâmpadas e entraram para a ceia. Está certo? E as demais foram deixadas para o período de tribulação, certo? Pranto, choro e ranger de dentes. Essa é a igreja, não a noiva, a igreja. A noiva entrou. Há uma completa diferença entre a igreja e a noiva. Sim, senhor. Entraram para a ceia das bodas. Oh, note que coisa. Os selos foram abertos. Por quê? Na última era da igreja para revelar estas verdades. Por quê? O Cordeiro abriu os selos e os revelou à sua igreja para juntar seus súditos para seu reino. Sua noiva, veja. Oh, que coisa! Ele quer trazer seus súditos para si agora. E é isto? Do pó da terra, do fundo do mar, dos abismos, de todo lugar e de toda parte, das regiões da escuridão, do paraíso, onde quer que eles estejam. Ele chamará e eles responderão. Amém! Amém! Ele chamará e eles responderão.
Ele vem para recolher seus súditos. Ele revelou seus segredos e eles viram isso. E já não há mais tempo naquele tempo. O tempo acabou, está concluído. Muito bem. Ele deixa o trono, deixando de ser intercessor como um cordeiro morto, para ser um leão, rei, para trazer o mundo a juízo, o qual rejeitou sua mensagem. Ele não é um mediador. Lembre-se do ensino do Antigo Testamento agora, enquanto nos apressamos. Quando o sangue deixava o propiciatório, em que se tornava tribunal. E quando o Cordeiro Morto se apresentou desde a eternidade do trono do Pai e tomou seus direitos, tornou-se um tribunal. Então ele se tornou não um cordeiro, mas um leão, rei. E ele chama sua rainha para vir se pôr ao seu lado. Não sabeis que os santos hão de julgar a terra? Daniel disse. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros, e milhões de milhões o serviam, rei e rainha. E então abriu-se outro livro, que foi o livro da vida. Isso é para a igreja. E a rainha e o rei se encontravam lá. Como dizia a meditação de um vaqueiro, a noite passada, deitado na campina, fitei as estrelas nos céus. E me perguntei se algum dia um vaqueiro poderia se deixar levar até aquele doce porvir. Há um caminho para aquela região brilhante e feliz, mas é escuro lá, uma trilha, dizem. Mas o espaçoso que conduz à perdição é todo sinalizado e resplandecente. Falam de outro grande dono. Ele está falando em termos de sua vida com o gado. Se já esteve num ajuntamento de gado, você poderia ver isto claramente. Falam de outro grande dono e ele nunca tem gado em excesso assim. Dizem, ele sempre arranjará lugar para um pecador que se deixe levar nesse caminho estreito e apertado. Dizem que ele nunca o abandonará e ele conhece cada ação e olhar. Pois para a segurança, melhor sermos marcados, ter nosso nome em seu grande livro de registros. Pois dizem que haverá um grande ajuntamento ligado, quando vaqueiros como novilhos sem mãe se acharão lá, para serem marcados pelos cavaleiros do juízo, aqueles profetas evidentes, que estão em seus postos e conhecem cada marca. Se já esteve num ajuntamento de gado, você vê o chefe lá e os cavaleiros e movendo-se naquela manada. Ele vê sua própria marca passar e faz sinal ao chefe. E o chefe o vê e lhe faz um aceno com a cabeça. Seu pônei entra rodeando os que se espalharam, passando rente a montes de chifres assim, e aparta suas próprias vacas. Está vendo? Dizem que haverá um grande ajuntamento de gado. Vaqueiros como novilhos sem mãe se acharão lá, e serão marcados pelos cavaleiros do juízo, que estão em seus postos e conhecem cada marca. Está vendo? Assim ele disse, acho que serei um bezerro desviado, apenas um homem que está condenado a morrer sem marca. Eles fazem sopa com ele, veja. Que será separado no bando com os rústicos, quando o chefe daqueles cavaleiros passar. Está vendo quem é? O chefe dos cavaleiros. Esse é o cordeiro aos 7 mensageiros que estão em seus postos e conhecem cada marca. Está vendo?